amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, e os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descartais a vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Somente até aqui, honra e glória no nome do Senhor Jesus. Pai querido e eterno Deus, as tuas mãos apresentam a minha vida, Senhor, homem que sou, falho, sim, Senhor, pecador, transgressor. É segundo a tua palavra, o teu querer, o teu Espírito Santo nesse lugar, usa a minha vida, Senhor, falar comigo e também com a tua igreja, aquilo que em verdade precisamos conhecer e saber, Senhor. E possa o Senhor ter liberdade no meio de nós a falar, a ministrar aos nossos corações, a nos conduzir, Senhor, pelos teus caminhos e pela tua verdade, para a honra e glória do teu nome santo e poderoso, assim crendo. Nós exaltamos o teu nome e já te agradecemos por esse momento, Senhor. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar, os lemitas podem descer, as igrejas podem ir lá para a lousa. Os irmãos vão viver aí. Pastor, irmãos, nós somos Pedro falando. Nós vemos a vida desse homem na grande transformação da presença de Deus. Nós vemos na vida desse homem alguém que, segundo a carne, era uma pessoa ignorante de lei, era alguém que, pelo seu perfil, era uma pessoa ignorante no seu tratar, mas por meio da ação do Espírito Santo na vida dele, por meio do ensino da palavra, esse homem conseguiu a ser transformado de uma maneira que agora é um dos homens que ensina a igreja, doutrina a igreja, na base daquilo que ele aprendeu com o Senhor Jesus. Se você pega, quando fala de Pedro no começo da palavra, quando se fala de Pedro, no momento em que Malcolm chega para prender Jesus ali junto com os demais servos do sumo sacerdote, nós vemos ali um homem totalmente diferente daquilo que nós vemos aqui. Nós vemos aqui um homem transformado, um homem com sabedoria, nós vemos aqui um homem que fala da palavra de Deus com autoridade, com conhecimento e principalmente, irmãos, com vivência, com experiência. Alguém que fala da palavra e que vive essa palavra, que passou por situações e aprendeu por meio da palavra, qual hoje prega e ensina. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele começa dizendo assim para nós, dizendo assim, pelo que amados, aguardando essas coisas, procurai que sejamos imaculados e irrepreensíveis em paz. Buscando as coisas de Deus e aguardando que seja manifesta a salvação do Senhor nas nossas vidas. É importante, irmãos, que nós em todo tempo busquemos estar no maior tempo possível, na maior parte do tempo possível, ser encontrados dessa forma, imaculados, limpos e irrepreensíveis, vivendo em paz. Quando nós nos afastamos do pecado, nós não temos manchas. Quando nós somos afastados do pecado, nós temos paz. Aqui Pedro está falando que dessa forma é a forma que nós devemos estar para o dia do Senhor. E quando Ele vier, nós devemos ser achados na posição no qual Ele nos chamou para estar.
Estamos aqui reunidos ouvindo a palavra, somos admoestados, somos ensinados, somos exortados, somos animados pela palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, mas todas essas coisas têm um foco, um objetivo principal, que é nos tornar alguém à semelhança, cada dia mais de Cristo. Para que nós possamos, no dia do Senhor, quando Ele vier, nós possamos ser encontrados da melhor maneira possível, segundo a palavra. A palavra não diz que o mais santo, não diz que o mais sábio, a palavra não diz que é o que prega mais, a palavra não diz que é o que louva mais, a palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que estiver lutando até o final será salvo. Porque alguém que está combatendo o bom combate, alguém que está tentando vencer algo, irmãos, muitas vezes é difícil para nós. Vencer certas situações em nós mesmos não é fácil. E há concupiscências em nós, há espinhos da carne em nós, que esses espinhos não são retirados, mas o próprio Deus permite em nós, para nós sabermos sempre, que apesar de tudo aquilo que Ele faz através de nós, por meio de nós somos apenas homens e mulheres, pessoas que não têm valor, não têm poder, pessoas que não podem fazer nada, a não ser as coisas carnais que nós podemos fazer para adquirir de Deus a sua presença, para que nós possamos deixar de fazer as coisas carnais que nos levam ao pecado. Nós precisamos compreender, irmãos, que como o Senhor nos chama para essa guerra, o Senhor é aquele que sabe muito bem, como diz no livro de Hebreus, que Ele se compadece de nós, é um advogado fiel, porque em tudo Ele foi tentado. Ele não é um sumo sacerdote que não sabe aquilo que as pessoas sentem ou passam, ou seja, Ele passou por tudo aquilo que nós passamos, Ele sofreu muito mais daquilo que nós sofremos. Ele é alguém que se compadece das nossas fraquezas, Ele é alguém que entende as nossas fraquezas, mas não é por isso que nós temos que continuar em nossas fraquezas. Pois Ele nos deu a palavra para nos fortalecer, Ele nos deu o Espírito Santo para nos consolar e nos edificar. Portanto, irmãos, nós não devemos parar de estar da mesma forma ao qual chegamos, ou então, depois de caminhar um certo tempo, não devemos ficar paralisados. O mal cristão hoje, muitas vezes, depois de aprender alguma coisa, depois de seguir algum tempo na presença de Deus, acha que já evoluiu bastante, acha que já cresceu demais. Alguns acham que já bateram o teto, já alcançaram a altura, o nível espiritual de Jesus. Isso para o homem é impossível, irmãos. Porque todos nós precisamos do Salvador, porque o homem, não há mais do homem, forma alguma do homem alcançar a Deus, a não ser por meio de Cristo. Então não adianta, quanto mais você faz, quanto mais você busca, quanto mais ainda isso não traz a salvação para você. O que traz a salvação para a tua vida é um relacionamento que você desenvolve através da palavra com o próprio Jesus, por meio do Espírito Santo. E esse relacionamento é algo que você vai desenvolver com Ele, é algo que você vai aprender dele, junto da palavra. Isso vai fazer com que você cada dia mais entenda aquilo que não serve para você, e que você cada dia mais cresça naquilo que vai te aproximar de Deus. Isso vai fazer com que você consiga entender e fazer escolhas que vão te trazer vida e não maldição. Isso vai fazer com que você, por meio da palavra e pelo constrangimento que o Espírito Santo traz para nós, que nós erramos, que nós possamos nos alinhar, sabendo, irmãos, que é um alerta para nós quando o Espírito Santo nos constrange acerca do pecado, ou por meio da palavra nos repreende, que isso é para a nossa salvação. Isso não é para sermos condenados. Às vezes nós sentimos pela nossa carne, porque a nossa carne é dura, irmãos. Nosso coração é duro para as coisas de Deus. E muitas vezes a palavra, a gente ouve aquilo e parece que para nós é uma afronta. Mas sim, é uma afronta do pecado. E quando nós começamos a enxergar que Deus, Ele, por meio da palavra, nos exorta, porque Ele não quer que nós sejamos condenados, mas sim que Ele fez um céu para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele fez habitação para aqueles que vão morar eternamente com Ele. O homem não foi criado para ser lançado do inferno, o homem foi criado para viver com Deus em adoração a Ele. O homem ele foi feito para ser um adorador de Deus. A distorção que o mundo trouxe através do pecado
E cada vez mais o homem vai se distorcendo e vai se afastando de Deus. Cada vez mais. E cada vez mais o homem começa a viver de uma forma leviana diante da palavra, como se Deus não existisse mais, como se aquele poder que era manifesto no passado não se manifeste mais. Engano para quem pensa assim. Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Não há mudanças nele, irmãos. Não há mudança da forma de agir, de falar, de se mover. Não há mudanças. O que acontece muitas vezes é que muitos abandonam a Deus, acreditando em doutrinas distorcidas, a falsos ensinamentos, a costumes de igrejas, determinados ministérios. E é uma confusão muito grande nessas coisas, irmãos, porque vira e mexe alguém me pergunta, mas pastor, como que é lá na igreja, lá que você prega lá, como é que é a doutrina lá? Nossa, essa pergunta não deveria nem existir. Não deveria existir porque a doutrina que toda igreja deve ter é uma só. Essa aqui. Gênesis e Apocalipse é a doutrina da igreja. Simples assim. E os usos e costumes? Aí é outra coisa. Usos e costumes são as condições que a igreja cria para conduzir os seus membros. Sejam em vestimentas, seja em forma de sentar, divisões de cadeiras. Essas coisas são humanas. Essas coisas não têm validade nenhuma para Deus. Mas se você está num lugar desse que você pega e você tem que se submeter a esses costumes, se submeta. Você não está nesse lugar? Se submeta. Mas essas coisas são costumes de homens. São coisas criadas pelos homens para servir aos homens naquele ambiente. Para criar ordem naquele ambiente, segundo a visão de cada um daquele que foi chamado para a ordem naquele lugar. Mas a doutrina de toda a igreja não pode ser outra a não ser a Bíblia. Porque se for baseada em livros apócrifos, se for baseada em outras pessoas que ensinam Cristo, lança fora, meu irmão. A palavra é uma só para todos. Mas o entendimento de um é um entendimento. Irmão, o entendimento de todos tem que ser o mesmo. Pode divergir em algumas coisas que não são importantes para a salvação. Alguns contextos são hoje até discutidos, até hoje em meio aos teólogos. Mas o que é certo é que se não for por Cristo, por meio de Cristo, se não for Ele o seu caminho, a sua verdade, se não for Ele a forma de você caminhar, se não for Ele a forma de você viver, se não for Ele aquele que você caminha junto com Ele, irmão, não tem salvação. A igreja não tem poder para te salvar, o pastor não tem poder para te salvar, a tua esposa não tem poder para te salvar, o teu marido não tem poder para te salvar, os teus filhos não têm poder para te salvar, ninguém pode te salvar, somente Jesus Cristo. Então, quando nós andamos pela doutrina bíblica, nós andamos pela palavra da Bíblia. A Bíblia se explica pela própria Bíblia, irmãos. Eu não preciso de livros de fora, eu não preciso de explicações aleatórias, eu preciso compreender o que está nessa palavra. Porque o próprio Cristo se manifesta por meio dessa palavra, os próprios apóstolos que andavam com ele se manifestaram por meio dessa palavra. Quer ter uma vida abençoada? Anda conforme a palavra de Deus. Anda conforme aquilo que a palavra te ensina. Porque assim você vai se tornar cada dia uma pessoa que vai estar cada dia imaculado, se afastado do pecado, irrepreensível, porque não está cometendo nenhuma torpeza e em paz. É algo impressionante, irmãos. A paz que Deus nos dá. É impressionante, irmãos, a paz que um homem de Deus, uma mulher de Deus começa a sentir quando começa a se afastar do pecado. É ruim às vezes nós tropeçarmos em alguma coisa porque parece que nós voltamos, regredimos, parece que temos que nos recuperar. Sim. Mas um homem de Deus, uma mulher de Deus, ainda que caia, tem que ter da igreja os braços estendidos, tem que ter da igreja o apoio para se levantar. E esse ou essa tem que entender que apesar de ter caído, irmão, a palavra nos ensina, vai lá, quando você caiu, se conserta, se põe de pé, bate a poeira, continua caminhando. O crente, o cristão, ele não foi chamado para morrer no caminho, ele foi chamado para entrar para a eternidade, amém? Segue aí.
Entende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Ou seja, entendam que a salvação de Deus, ela não está no momento só exato que você ali aceitou Jesus, mas no teu caminhar todo está. Porque Ele é longânimo comigo e você. Somos falhos, somos pecadores, somos transgressores. E quem que pode dizer que desde o dia que ele levantou as mãos para Jesus, ele disse assim: Senhor, eu aceito o Senhor como Senhor e Salvador? Quem que pode dizer que nunca mais pecou? Quem que pode dizer que nunca mais tropeçou? Quem que pode dizer que se manteve desde aquele dia limpo? A longanimidade dele por nós, o conhecimento de Deus sobre nós é muito grande, irmãos. Ele sabe das nossas fraquezas, é por isso que nós não temos em nós poder para nos salvar. É por isso que em nós mesmos não há condição de salvação, não há como mantermos uma vida segundo a Cristo, segundo aquilo que pega, segundo o que Deus exige de nós, se não for por meio de Cristo. Por isso que ele veio, para desfazer daquilo que o diabo fez, para nos livrar da condenação eterna e trazer sobre nós vida e vida com abundância. Entende por salvação e longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu, segundo a sabedoria que foi lhe dada. Irmãos, olha o que Paulo está falando. Nós temos que estar atentos naquilo que Paulo escreveu. Segundo a sabedoria que lhe foi dada. Presta atenção. Sabedoria é o que é, irmãos? Qual que é o sinônimo de sabedoria? Conhecimento. Alguém que tem sabedoria, alguém que entende sobre determinados assuntos com profundidade. Tem um conhecimento amplo acerca desses assuntos. Você está vendo que ele está falando aqui acerca de que para que você entenda as coisas espirituais, você precisa entender algumas coisas de uma forma mais completa. A fé não é uma fé burra, irmãos. A fé não é uma fé tapada, irmãos. Nós temos base para acreditar. Nós temos base para crer naquele que nos chamou. Nós temos experiências com Ele. Nós temos a verdade dele manifesta nas nossas vidas. E nós vemos de forma muito clara como nós andamos segundo o que Ele nos diz. As portas que se abrem, as situações que se manifestam, assim como nós vemos também as portas que se fecham e as situações que acontecem quando nós nos afastamos dele. Sério. Falando disso, com todas as suas epístolas, ou seja, falando de Paulo ainda, falando a respeito dessas coisas, com toda a sabedoria dele, em todas as suas cartas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Então Pedro ele fala assim, tem pontos nas cartas de Paulo que não são tão simples para compreender. Nós temos que levar em conta alguns padrões judaicos, nós temos que levar em consideração alguns contextos locais, algumas coisas que eram colocadas em meio a determinada cidade específica, onde que Paulo às vezes passava uma informação ali, protegendo os membros da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E muitas vezes as pessoas não compreendem essas coisas, distorcem essas coisas, irmãos. Era muito comum na época em Corinto, as sacerdotisas que haviam de Afrodite ali, que elas se prostituíam, faziam um culto, era um sexo cultual que elas faziam, que se davam ali a estranhos. E aí Paulo começa a pregar a respeito de um Deus que não tinha rosto, dos gregos, que todos os deuses tinham um nome, todos os deuses tinham uma face. Ele prega um Deus sem rosto, ele prega um Deus que fala sobre santidade, ele prega um Deus que fala de adorá-lo de uma forma diferente, ou faz aquelas pessoas não sabiam ou não estavam acostumados. Ele pega, ele vai lá e fala, olha, a mulher não deve se calar dentro da igreja. Paulo não está falando uma coisa geral, ele está falando uma coisa pontual. Porque as sacerdotisas entravam nos templos, elas entravam em transe, elas falavam coisas dentro do templo, atrapalhavam o culto. Então as mulheres não deviam falar ali por causa daquele momento, naquele lugar, por causa que se as mulheres não pudessem falar, elas também não poderiam falar. Paulo fala acerca de que a mulher tem que andar com lenço na cabeça. Quando você se aprofunda acerca disso e não pega trechos isolados da palavra, você vai entender que algumas dessas mulheres, porque elas tinham cabeça raspada,
olhavam para elas e discriminavam elas por causa daquilo que elas eram. Mas tinha mulheres que iam no templo, que se convertiam. E apesar de elas não terem os cabelos, Paulo alimentava um lenço. Para quê? Para que essas mulheres pudessem ir adorar. Só que as pessoas são tão ignorantes, as pessoas buscam somente distorcer a palavra de Deus para o seu próprio entendimento, ou para grupos específicos, que as pessoas não se aprofundam acerca dessa palavra. Elas não buscam entender o que aconteceu naquele lugar, para entender o que Paulo ou outros apóstolos ou escritores bíblicos estão querendo dizer com alguns pontos da Bíblia. A ignorância sobre essas coisas é muito grande. E os líderes que conduzem esse povo diante dessa ignorância, tornam esse povo tão ignorante quanto eles. Olha que Pedro diz aqui, falando das coisas aos quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos, ou seja, aqueles que não têm muito culturalmente, aqueles que têm muito entendimento, e os inconstantes, ou seja, aqueles que não querem mudar, torcem, olha ele dizendo, torcem igualmente as escrituras, outras escrituras para a sua própria condição. Ou seja, eles distorcem a palavra, eles torcem o entendimento da palavra para entender algo que é mais simples para eles. Eles não querem descobrir a verdade, eles não querem se aprofundar naquilo que realmente dizem, mas eles querem se satisfazem com aquilo que eles talvez dizem, que foi uma revelação, que foi algo que Deus deu para eles. Deus não dá revelação sobre o andamento da palavra, irmãos. A palavra já está revelada. Qualquer um que vem com um novo fundamento sobre a palavra de Deus, não ouça, não dê ouvido para esse ou para essa. Isso não é doutrina bíblica. Nós cremos em profetas, sim. Nós cremos na ação do Espírito Santo, sim. Nós cremos que Deus fala no meio de nós. Nós cremos, sim. Mas as coisas de Deus que mordem prudência e principalmente, segundo a palavra, Deus não anda fora da sua própria palavra. E hoje nós vemos alguns lugares, irmãos, que pregam, ou seja, despregam a palavra. Porque eu vi, porque Deus me deu, que Deus não sei o que, assim como muitos, olha, porque Deus me revelou o fim de todas as coisas, nem para o filho não revelou, vai revelar para o outro. Ou seja, o homem, irmãos, começa a se colocar num ponto que ele acha que ele passou para um nível mais alto. O homem tem que entender que o nível do homem sempre foi mais baixo. A palavra, quando fala de nós, ela fala que somos vasos de barro, e que a excelência do poder é colocado dentro de vasos de barro, e dentro de algo sem valor. O homem quebra, o homem é simples, o homem é frágil, mas a excelência do poder que é manifesta entre nós não é do homem, é de Deus. Essas pessoas que distorcem a palavra, sejam elas em pontos, ou seja ela na sua totalidade, essas pessoas distorcem para a sua própria perdição. E aqueles que seguem essas pessoas e que também buscam esses mesmos caminhos, não buscam conhecer a verdade, irmãos, também. Às vezes a gente fala assim, mas pastor, se alguém for enganado, porque foi conduzido errado, uma distorção, essa pessoa chegar diante de Deus, ela vai ser condenada? Se ela não tiver em condições de fazer parte desse relacionamento com Cristo, ter conhecido a Cristo e caminhar com Cristo verdadeiramente, não. A culpa é do pastor, não. O pastor vai responder, porque ele vai dar conta de cada ovelha. E a palavra fala sobre os pastores. Tem muita gente que quer ser pastor hoje para subir nos púlpitos, mas mal sabe o tamanho da cobrança que virá sobre estes, por cada palavra que sai da boca desses, em cima de um púlpito. Muito sério. E as pessoas estão brincando com Deus. As igrejas estão brincando com Deus. E Deus não é de brincadeira, meu irmão. Lembra a palavra do Senhor diz que o reino da coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Cuidado. Cuidado. A nossa obrigação, irmão, como cristão, é, além de ouvir as palavras em pregação, é conferir na palavra se aquilo que está sendo pregado está de acordo com a palavra. É saber se aquilo que está sendo ensinado está de acordo com a palavra de Deus. Hoje não tem como, irmão. Você pode não ter uma Bíblia física, talvez por causa do valor. Algumas pessoas não compram. Mas hoje no celular você tem de forma gratuita.
Hoje tem acesso em todo que é lugar, meus amados. É muito raro de falar alguém que não tem acesso a uma Bíblia hoje. Ah, pastor, eu tenho espaço no meu celular. Não tem problema, existe um monte de Bíblia online. Você não precisa baixar nada no seu celular. Qual é a desculpa? Você vai apresentar no dia do Senhor e falar assim, mas eu li a palavra. Você não leu? Ah, não tinha. Eu estava sem internet, sabe Deus? É que consumia muito a minha bateria, aí eu não lia, sabe? Não vai adiantar, irmãos. Nós temos tempo para nos consertar, nós temos tempo para nos alinhar, nós temos tempo, o Senhor tem nos dado esse tempo para aprendermos a palavra, para conhecermos a sua verdade, para andarmos por essa verdade. Então, ande. Cuidado com as distorções, cuidado com os entendimentos que agradam o seu coração. A Bíblia não foi deixada para nós para te agradar. A Bíblia foi deixada para nós para nos corrigir, irmãos. E hoje você vê pessoas usando a Bíblia só para falar a palavra de ânimo. A Bíblia sim nos anima a caminhar, irmãos. Só que a Bíblia ela fala que se você não estiver da forma que tem que entrar no céu, você não entra. A Bíblia fala da longanimidade, a Bíblia fala do amor de Deus, mas a Bíblia fala da sua justiça. A Bíblia fala sobre todas essas coisas. E a partir do momento que eu me abro o coração de verdade para Deus e aceita a palavra de Deus na sua vida, irmãos, é alguém que vai ser transformado sim, vai ser abençoado sim. Pastor, mas eu não consigo, você não consegue, talvez você é fraco sim, mas o nosso Deus ele é forte, irmão. Talvez você não tenha a força, mas o poder, a força, a graça, a misericórdia é do nosso Deus sobre a tua vida. Muitas vezes as pessoas ficam esperando ter força para fazer algo, irmão. Não precisa você buscar a tua força. Vem fraco. E a tua fraqueza ele é forte. É melhor você fraco usando a força dele do que você achando que está forte. Porque aí você está fraco. E quando você começa a acreditar em você, quando um cristão começa a achar que a sua suficiência é grande, quando o cristão começa a achar que ele não precisa tanto de Deus, que já está no nível mais top, aí é onde precede a sua vida. Se nós entendemos que nós não podemos fazer nada sem nosso Deus, em tudo nós recorremos a Ele, pedimos a Ele, buscamos a direção perfeita nele, isso vai fazer com que você possamos andar em verdade, em bênção, irmãos, para que nós não andemos distorcendo a palavra. Ainda que você não goste de algo que você ouça, ainda que seja difícil para você algo que você ouça, a transformação tem que ser feita dentro do teu e do meu coração. Não tem que mudar trechos bíblicos por isso não, irmão. O mundo está se tornando o que está se tornando, porque as pessoas estão distorcendo a palavra de Deus. As pessoas elas pegam só o que elas querem da Bíblia para si, e o que elas não querem, elas lançam fora. Há pastores que você não tem conversa com pastor, você não está pregando a verdade, você não fala mais sobre salvação, você não fala sobre o inferno. Esses pastores dizem assim, olha, sabe o que é? Se eu pregar a verdade, esvazia a igreja. São pastores, irmãos, de várias denominações, onde a sua visão está focada em estrutura, dinheiro. Não se faz mais reunião pastoral ou reunião de igreja para pegar e fazer lá, calcular quantas vidas foram salvas. A maioria desses lugares fazem reuniões para dizer quanto faturaram. A igreja se tornou um negócio. E se fosse nos tempos de hoje, Jesus com aquele chicotinho, ele talvez entraria em maioria dessas igrejas, irmão. Ele ia pegar, ia virar cadeira de tudo que é jeito. Assim como fez no pátio do templo. As pessoas estão enchendo as igrejas, querendo amarrotar as igrejas, irmão. As igrejas estão cada dia mais cheias de pessoas, mas cada dia mais vazias de Deus. Porque elas estão buscando por meio da palavra somente coisas que são do interesse do homem. Você quer ganhar, você dá. Ah, faz aí. Busca Deus para você ter. Nós temos que buscar a Deus e adorar a Deus não por que Ele pode dar. Não é pelo que Ele pode dar para você, não, irmão.
por aquilo que Ele é. Se você hoje está aqui pela misericórdia de Deus, se você está ouvindo essa palavra pela misericórdia de Deus, é porque Deus te deu fôlego de vida mais um dia para você estar aqui. Mais um dia você abriu os seus olhos, mais um dia você pode respirar, mais um dia você pode sair da tua cama. Mas vai chegar um dia que talvez não aconteça isso. A nossa preocupação não é quando vai ser esse dia, a nossa preocupação é que forma você está. Para que, se acontecer isso, você ter paz e saber para onde você vai. Nos preocupamos com muitas coisas, irmãos. Nos preocupamos com muitas coisas que são banais. Damos importância a muitas coisas que são naturais e que vão ficar. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós estamos olhando para a nossa eternidade, irmãos. Quando nós olhamos para Jesus, nós estamos olhando para o caminho de salvação e de vida, e não de morte. O que você quer para a sua vida? Alguns estão caminhando com sua própria perdição. Segue. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, ou seja, conhecendo destas coisas, guardai-vos, ou seja, se protejam, sejam prudentes. Sabendo que essas coisas estão acontecendo, olha, atenção aos teus ouvidos, as coisas que você ouve, vê, lê, pelo que engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Ou seja, tome cuidado para não ouvir essas baboseiras aí, irmãos, essas heresias. Você não saia na base do teu entendimento e seja arrebatado por meio dessas doutrinas de demônios. Você vê que Paulo, quando ele fala da doutrina de demônios, ele não fala costumes de demônios, ele fala doutrinas de demônios. Porque doutrina é o ensinamento que você tem a respeito de Deus. É aquilo que não é bíblico, não é Deus. Tem muita gente, irmãos, que é firme na palavra. E hoje são pessoas que são preparadas para pregar esses absurdos. Eles estão preparados com persuasão, eles estão preparados com técnicas. Eles vão usar essas técnicas e muitos firmes acabam entrando em dúvida. Mas sabe por que muita gente entra em dúvida? Porque não tem firmeza na palavra, irmãos. Então, Pedro está falando assim, então vocês tomem cuidado, sabendo essas coisas, amados. Sabendo isso de antemão, ou seja, a Bíblia em vários pontos, ela avisa dos falsos profetas, ela fala desses hipócritas, ela fala dos falsos pastores, quando fala que eles vêm para roubar, matar e destruir. Ela fala de todas essas coisas em vários pontos da Bíblia. Sabendo isso antes, guarda a sua vida. Não dá ouvido, não empresta teu ouvido para Satanás, meu irmão. Não dá ouvido para a gente. Irmão, como é que alguém que está desviado vai te ensinar a ser crente? Como é que alguém que não tem uma postura cristã vai te ensinar a ser cristão? Como é que alguém que não obedece a palavra quer te ensinar a obedecer? E hoje o que mais aparece é gente que fala demais e faz de menos. Cheios da palavra, cheios da distorção, cheios da indução, mas vazios de Deus. Porque o fruto maior é manifesto pelas ações e pela vida, não pela tua palavra, não. Não é pelo que você fala, é pelo aquilo que você vive. Esses homens distorcem a visão, fazem pessoas que estavam caminhando, fazem pessoas que estavam firmes começar a andar na beira do caminho, irmão. Desviam pessoas. São pessoas tão cheias de si e estão pouco ligando pelo irmão, e através dos seus próprios princípios, para satisfazer o seu próprio ego, elas matam a vida tirando elas do caminho da verdade para dizer não seguir para fazer, irmãos. Sem se preocupar com a nossa vida, com a família e tudo mais. São pessoas que não têm nada de Deus, não, irmãos. Elas podem pregar a palavra de Deus, mas não têm o Espírito de Deus. A hipocrisia das pessoas é uma alerta. Fique atento a essas coisas. Então, sabendo de tudo isso, cuidado com esses homens abomináveis.
São homens, irmãos, que não se importam com a sua família, não. São homens que não estão preocupados com você, não. É muito interessante isso, né, irmão? Às vezes você pega, você passa uma situação, às vezes você está passando uma luta, às vezes você acaba cabisbaixo, chega um enviado desse de Satanás, ele chega na tua orelha, ele fala um monte de besteira para você, te ajudar não te ajuda, não. Agora, encher os teus ouvidos de veneno, enche. Esses enviados do cão aí, vai à tua orelha e fala um monte de besteira para você. Deixa você triste, com raiva, deixa você com uma visão distorcida. Sabe por quê, irmão? Porque esses enviados do Satanás aí, eles destilam veneno e vão embora. E aí você fica sofrendo o efeito do veneno. É o teu coração que fica sofrendo. É a tua alma que entra aí em conflito. E aí você muitas vezes fica cego. E até a palavra, até aquilo que você conhecia, até aquilo que você entendia, parece que não é mais verdade. Com esse tipo de gente. Segue 18. Aí Pedro vai terminar dizendo assim: antes de tudo isso, guarda dessas coisas. E antes disso, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que interessante. Pedro alerta sobre os perigos. Pedro alerta sobre as coisas que podem acontecer. Pedro alerta sobre a direção que vão essas pessoas. E ele nos dá aqui a direção para que você não caia nessas situações. Ele diz assim: antes de todas essas coisas, para que isso não aconteça na tua vida, para que você não seja alguém que seja levado como uma folha solta no vento, cresci na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sabe uma coisa, irmãos? Ensino bíblico, a base bíblica, ela está cada vez menos ensinada. Porque quanto mais as pessoas conhecem a palavra, mais livres de algumas doutrinas elas estão. Porque a partir do momento que eu conheço a verdade, eu vou entrar numa coisa que é mentira. A partir do momento que eu sei, que os olhos se abriram, e eu vi a verdade, eu vou andar no lugar que eu estava sendo enganado. Então, cada vez menos a palavra está sendo pregada e ensinada. Por quê? Muitos lugares, muitos pastores, muitos desses hipócritas, desses lobos devoradores, eles estão fazendo com que as pessoas se tornem os seus escravos. Não geram mais servos para Cristo, geram servos para si mesmos. Geram servos para suas próprias denominações. Eles não ensinam esses a crescerem, eles não ensinam esses a aprenderem. A partir do momento que eles tiverem um certo conhecimento, já ultrapassa o seu conhecimento. São pessoas que adquiriram uma certa base e agora para eles está bom. Só que eles não querem que ninguém chegue nessa base. Então pressionam, mantém os servos do Senhor sem aprender, sem crescer. Jesus ensinava os discípulos, ele não estava preocupado com quanto eles iam crescer. E todos os discípulos que andavam com Jesus, a Bíblia está com os 12 que ele escolheu. As multidões não foram com ele. As multidões não expandiram o Evangelho. As multidões não entraram no sofrimento que os apóstolos entraram. As multidões não tiveram que abrir mão de si mesmos. As multidões, quando viram que o bicho ia pegar, as multidões, quando viram que tinham que se dar, as multidões, quando começaram a olhar e ver que eles precisavam sacrificar-se a si mesmos, abandonaram Jesus. Assim também hoje é. Não são todos não que querem, irmãos. Não são todos que vão se preparar, não são todos que vão se dar. Nós pregamos para todos, para aqueles que realmente quiserem ter um encontro verdadeiro com Deus e se manterem na presença de Deus. Eles crescem na graça e no conhecimento. Ele diz assim: olha, você cresce assim na graça. A graça é o relacionamento que nós e Deus desenvolvemos, irmãos. A graça é você pegar e saber em verdade o que significa, e você também conhecer o abençoador. É você saber que o amor de Deus foi tamanho que Ele deu algo precioso demais para nós, sem nós merecermos, algo que não teríamos condição de adquirir, e Ele nos abençoou.
É conhecer a extensão, o tamanho, a profundidade desta graça. É saber que Satanás não pode te acusar. É saber que por meio desta graça, toda a acusação de Satanás caiu por terra. Ele começa a perder o espaço, ele começa a perder o poder, ele perde a influência sobre a tua vida, porque você, pela graça, está limpo, está liberto, está são, está curado. Porque as pessoas conhecem tão pouco da graça que você continuam arrastando correntes do velho homem, porque não conhecem verdadeiramente o que é a graça. Ele diz: conhecer, crescer na graça e no conhecimento. Aí tem pastores que já vão me pregam assim: não, pastor, sabe o que é? É que a Bíblia fala assim, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por isso que nós somos espirituais, aqui é só revelação. Meu amado irmão, minha amada irmã, sem base não tem revelação. Sem base não tem Deus, irmão. Se você não conhecer essa verdade, você vai ser levado por outro tipo de verdade. Não é a verdade de Deus. E se você andar por outra verdade, não é a verdade que a Bíblia fala. Se você seguir outro caminho, não é o caminho que é Cristo. Então cuidado. A Bíblia fala sobre crescer na graça e no conhecimento. Crescer sim, na graça e no conhecimento, mas a base dessa graça e conhecimento. Conhecimento do quê? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como esse conhecimento é sabendo quem Ele era, é saber como Ele agia, é saber o que Ele ordenou, é saber o que Ele espera de nós, é saber como Ele vai voltar, é saber o momento em que esperar, é saber como você deve estar quando Ele voltar, é saber que Ele vai achar você operando, trabalhando, multiplicando talentos, vivendo a palavra, ajudando os seus irmãos, vivendo no corpo da igreja, que é o corpo de Cristo, e não da forma que está sendo ensinado. É por isso que esse povo está cada vez mais fraco. É um povo fraco, não aguenta orar. É um povo que qualquer luta tem que existir. É um povo que não tem profundidade, irmãos. É um povo que é dodói na palavra. Porque se a palavra for um pouco mais dura, eu desvio. Se o pastor pregar sobre determinada situação, eu saio da igreja. Vai se converter, meu irmão. Muda a tua vida. Muda a tua forma de olhar. Olha a tua palavra como sendo ali o que você precisa se pegar para você alcançar a estatura que você deve alcançar, para você conseguir entender o que você precisa entender, para que você saia desse lugar de sofrimento, onde que muitas pessoas estão dentro das igrejas, mas estão atormentadas pelo cão, irmão. Satanás humilha essas pessoas, Satanás continua agindo na vida dessas pessoas, porque as pessoas não entenderam ainda o que é graça, as pessoas não entenderam ainda o que foi Jesus rasgar a cédula de condenação, as pessoas não entenderam ainda o que foi Ele falar: está pago, porque não conhecem nem a graça e nem o salvador. Conhecer Jesus, irmão, não é você só saber o nome dele e saber que ele morreu na cruz, não. Conhecer Jesus é você se aprofundar. Conhecer Jesus é você saber o que moveu ele nessa terra. É você saber o que moveu ele a deixar na glória do céu e se tornar um homem, caminhar entre nós e morrer por nós. É muito mais do que só ver o culto. É muito mais do que andar com a Bíblia debaixo do braço. É uma vida que se volta para Deus. Era uma vida que estava virada para a condenação do inferno e agora se torna virada para a salvação, para o céu. Há uma conversão, há uma mudança, há uma transformação. Porque não adianta, irmão, pegar e virar para Cristo olhando para o inferno, irmão. Não adianta. A vida tem que ser transformada. Se nós não crescermos na graça, se nós não crescermos no conhecimento, nós nunca seremos cristãos de estatura, as quais Jesus vai chegar naquele dia e dizer:
esse eu conheço. Aqueles que dizem que a letra mata o espírito vivifica, são pessoas que também isolam textos bíblicos, não sabem o que a Bíblia está falando. Paulo diz explicitamente no texto, você lê, Paulo fala claramente que está falando que a lei escrita em pedras, ou seja, os mandamentos escritos, a lei condena, a lei mata. Mas aquele que está em Cristo Jesus, a palavra do Senhor diz que não vive com a lei, mas vive segundo o Espírito. Quem vive no Espírito, com a lei. Então, louvado seja o nome de Jesus. Devemos crescer espiritualmente, mas a base da nossa espiritualidade não é o que você acha, não é o que você supõe, não é o que você inventou. A base é a a base é o Espírito Santo. E eu já cansei de ver tais revelações, orientações que fogem daquilo que a palavra diz. Deus não se contradiz, irmãos. Cuidado para que você não seja pego no engano. Cuidado com a hipocrisia dos homens. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com aqueles que ensinam uma doutrina que não é a Bíblia. A Bíblia. Quer estar preparado para isso? Leia a palavra. Cresça na graça e no conhecimento. E você não andará pelos caminhos da perdição. Amém, irmãos? As palmas do Rei Jesus. Cuidado com o fermento, irmãos. Os fariseus. Ainda hoje há muitos fariseus por aí, irmãos. Cuidado com o fermento. Cuidado com aquilo que eles adicionam à massa. Cuidado com aquilo que eles adicionam aos estudos. Cuidado para que você não tenha uma luta que você não precisa ter ativamente no entendimento. Seja firme. O Senhor vai dar graça ao glória do nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Não se vê o secado, está pedindo a misericórdia de Deus. Amanhã é dia de discipular, às 19h30. Você que quer crescer na graça e no conhecimento, venha discipular. Nós estamos estudando o módulo da carta aos Romanos. Essa carta aos Romanos, ela é um compêndio bíblico, ou seja, ela fala de coisas que envolvem a Bíblia toda, o processo todo de salvação, o processo em que o homem passa, o processo em que o homem rejeita Deus. Ela fala a respeito das coisas práticas da vida cristã. Então você que quer aprender de uma forma geral, de uma forma mais ampla, venha do discipulado e conheça o nome do glória do Senhor Jesus. Amém, irmão? Não importa a sua denominação, não importa que você, o nome que você anda, não importa. É gratuito. Amém, irmãos? Para todos os irmãos que querem crescer e aprender com o Senhor Jesus. Sério. Agora. Glória a Deus. Quarta-feira é dia de célula, amém, irmãos? Estamos por enquanto fazendo aqui na igreja, com o glória do nome do Senhor Jesus. Então eu peço para os irmãos aqui às 19h30, toda quarta-feira, para honra e glória no nome do Senhor Jesus. A célula é o momento que nós nos reunimos muito menor, onde nós conversamos melhor sobre a palavra de Deus, onde nós tiramos as nossas dúvidas, onde nós depois temos aquela comunhão abençoada, os irmãos que têm trazido principalmente as coisas para a gente poder estar juntando aí nessa comunhão, uma bênção. Se você tiver condição, você vir, traz uma bolacha, traz alguma coisa que você possa compartilhar com os irmãos e no final a gente se junta toda aquela bênção e é muito bom. Meu irmão, fazer uma quinta toda quarta-feira, por enquanto ainda aqui na igreja, sério. Quinta-feira é de culto para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que nós possamos
vir adorar o Senhor com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com toda a nossa verdade. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Antes de encerrar, eu queria saber se no meio de nós há alguém que gostaria de reconciliar ou aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você gostaria de continuar a caminhar com o Senhor Jesus, ou se você gostaria de começar essa caminhada, dê um sinal com a mão, eu quero orar para você. Meus amados, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa te dar uma nova oportunidade em nome de Jesus. Amém? Esse é um momento que é muito importante, quando nós nos dispomos a nos apresentar diante de Deus, diante das testemunhas, para o glória do nome de Jesus, para confessarmos a Cristo. Amém? Quando ele vem, amados, por gentileza, que você semana, para o glória do nome de Jesus. Os jovens estão ali atrás, ali, pela misericórdia de Deus, amém, irmão? No projeto, eles estão ali no nosso dual, então se puder abençoar ali, amém? O bom abençoado ali, que eles estão ali hoje trazendo, para o glória do nome de Jesus. Amém, amados? Feche os olhos, né? O pensamento do Senhor, vamos orar a Deus. Pai querido e eterno Deus, diante do Senhor, meu Deus e Rei, apresentamos as nossas vidas. Agradecemos ao Senhor pela palavra, Senhor. Agradecemos ao Senhor pela tua presença. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui. De mais um dia, podemos te adorar, Senhor, em espírito e verdade. Pai, leva-nos em paz. Que a tua paz permaneça em nossos corações. Eu te peço, adoro, te exalto e te agradeço, Senhor. Junto com a tua igreja essa noite. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Estenda suas mãos. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações, o Espírito Santo de Deus esteja caminhando de volta, digam amém. O Senhor Jesus é o nosso pastor, nada nos faltará. Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Cumprimento, irmão da esquerda, direita, esquerda, da paz. Deus abençoe a todos os irmãos em nome